Boa tarde, meu nome é Rafael Sapolnik, eu sou trainee da Liga de Mercado Financeiro da UFSCar Sorocaba. Atualmente, eu faço economia e estou gerindo esse projeto do Liga Experience, e hoje a gente está aqui com mais uma edição, onde temos convidado o Liran Goldstein, VP da G5 Partners, e pode se apresentar um pouco, falar um pouco sobre você, e a gente dá continuidade. Fala, Rafa. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, tá? Eu que nem, como você acabou de falar, eu sou VP aqui na G5 Partners, na área de M&A. Eu estou na casa tem 9 anos, fim do ano acho que eu completo 10, e comecei aqui como estagiário, tá? Me formei em economia no INSPER, e lá no INSPER você pode estagiar só no último ano, e aqui eu tive a sorte da minha primeira experiência ser aqui na G5, eu gostar e conseguir dar continuidade à carreira até agora. Ah, legal. Bom, como você mesmo disse, né, você iniciou sua trajetória na G5 como Stag, né, e hoje você ocupa a posição de VP. Em um mercado tão competitivo quanto o de IB, o que você considera fundamental para um profissional evoluir de uma função técnica de execução para uma posição de liderança e originação? Cara, eu acho que assim, o mote de trabalhar em IB é você ser resiliente, tá? Os primeiros anos da carreira, eles são muito intensos, seja em número de horas trabalhadas, seja em volume de quantidade que você tá absorvendo. Enfim, você tem que aprender a lidar com muitos projetos ao mesmo tempo, várias pessoas acima, né, chefes em diferentes cargos ao mesmo tempo, com estilos diferentes. Então você precisa ser resiliente e tá sempre focado onde você quer chegar, tá? As horas vão ser longas, você vai virar noite, perder final de semana, perder feriado, mas ao mesmo tempo, sim, um lado da balança é esse, ao mesmo tempo você vai estar lidando com empresas muito importantes, pessoas C-level das principais empresas do Brasil, e sua curva de aprendizado e exposição numa fase inicial de carreira é muito grande. Então você tem que sempre estar focado no que importa, que é o seu aprendizado e seu desenvolvimento no começo. Entendi. Nós que estamos desse lado, né, se preparando para entrar no mercado de trabalho, a gente ouve muito desse começo de IB, que é complicado e tal, mas a gente tem que ver os bônus também, que é o que é importante, né, de fato. Não, exatamente. E aí, ao longo dos, né, seja que você aguenta o tranco, você vai aprendendo a desenvolver a outra parte ali dos skills que você precisa, que assim, é sair um pouco do Excel e começar a saber explicar o que você está fazendo, né, traduzir a análise, traduzir é, o output ali que você quer mostrar, né, porque a gente faz diversas análises diferentes, não é só, né, o valuation no fim do dia, né? Você tem que aprender a ler e passar a mensagem de vários jeitos, né? Então, conforme você vai se desenvolvendo nisso e pegando prática, que eu acho que é o mais importante, você meio que automaticamente vai desenvolvendo os outros skills necessários para você ir subindo na carreira, tá? Entendi. Então, acho que a resiliência no começo para você não desistir e a prática vai te fazer desenvolver os skills que você precisa. Tá, legal. E falando um pouco mais sobre skills, né, de fato, então, tipo, diferente das trajetórias tradicionais que passam por áreas de suporte, a sua carreira foi construída direto no coração das transações, né? Então, eu queria saber, assim, o que na sua visão são habilidades comportamentais, né, as chamadas soft skills, que separam um bom analista de M&A de um VP que precisa gerenciar expectativas de clientes e fechar negócios? É, cara, acho que assim, você. São duas pontas que muitas vezes estão muito distantes, tá? Então você, analista, você está lidando com o pessoal, a equipe operacional da companhia, né? Então você, óbvio, fala tem algumas interações com o CEO, CFO, mas você está também falando com o pessoal que está um pouco mais embaixo e mais dentro dos números. Ao mesmo tempo, muitas vezes, quem está em cima, que é o tomador de decisão, tem alguma coisa já fixa na cabeça, e normalmente essa pessoa tem razão, tá? Então, assim, você tá no detalhe do número, só que o CEO tá com, assim, 3 passos na frente e com outro número na cabeça.
E aí, assim, acontece muito, é muito comum de você tá, putz, massacrando ali o Excel, fazendo análise, tá tudo no detalhe, só que o cara quer ver a segunda ou terceira derivada dessa análise, e ele já tem algum um norte na cabeça, e você, assim, tá meio frustrado porque você tem certeza dos números que estão na sua frente, só que não é o que ele exatamente quer ver. Então, acho que você precisa aprender né, tratar com carinho essas diferenças e chegar na visão quem está em cima pede de um jeito, acho que mais tranquilo. Que acontece muito assim, você bateu o pé no chão, não, 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 eu tô com o Excel na minha frente, esse é o número que eu tenho certeza está certo, só que você precisa botar o pé no chão e tentar conseguir contornar e chegar no que foi pedido. Tá? Uhum. Para de fato passar da melhor maneira para a galera que está em cima tomando as decisões no começo, né? Exato. Entendi, legal. E falando um pouco mais sobre a diversidade de clientes que pode ter na G5, eu imagino que você lida com empresas familiares, fundos de PE e grandes corporações, o que muda um pouco, né, na abordagem, na forma de conduzir a negociação. Então, assim, eu queria saber um pouco qual que é a diferença de quando o cliente é o fundador da empresa ou quando o cliente é um gestor de fundo profissional, o que que muda na sua abordagem? Cara, tudo, basicamente. Quando você fala, e assim, né, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem donos de empresas de diversos tamanhos, né? Então, tem gente que tem empresa muito grande, e tem gente que tem empresa grande, mas o nível de sofisticação pode variar muito, tá? Independente do tamanho. Então tem gente, putz, do interior, dono de fazenda, usina, sei lá, alguma coisa do agro, que está acostumado a tocar o business do jeito deles, conseguiu ter uma carreira de sucesso, uma empresa gigantesca, só que não tem contato com o mercado financeiro e com, né, enfim, o nosso mundo aqui. É, Você precisa levar as coisas, todas as entregas, e aí análises, discussões, reuniões, etc., de um certo jeito. E acho que o principal desafio aqui é você conseguir desconciliar a ideia que essa pessoa tem na cabeça de, putz, a minha empresa vale 300 bilhões. Porque pode ser que algum dia já valeu isso, o mercado era outro, né? Condições econômicas mudam também, então às vezes ele ouviu fofoquinha de mercado de 10 anos atrás e bateu o pé nisso e acha que ancorou esse número, acha que a empresa dele vai valer isso para sempre. Uhum. Esse tipo de cliente você precisa conseguir trabalhar e mostrar, né, que N fatores impactam o valor da empresa dele. E aí, por outro lado, a gente também lida muito com clientes mega sofisticados, PIs nacionais, internacionais, que ali você já, putz, você já vai direto ao assunto, né? Você, ó, o mercado é esse, as condições são essas, as projeções, os números da companhia são esses, e é isso que está valendo. E aí são conversas mais sofisticadas, só que às vezes por um caminho mais fácil. Entendi. Então, de certa forma, é um atalho, né? Você falar com alguém que já tem algum conhecimento com a área, a linguagem, do que entrar em alguém que tem uma empresa, uma gestão de algum ativo importante, mas de fato não conhece muito o meio, né? É, por um lado é um atalho, só que por outro ele vai te abrir 3 ou 4 outros caminhos, análises que ele vai pedir que você vai precisar se revirar ali. Então, acho Entendi. que tem as outras derivadas ali que vai complicar um pouquinho a sua vida, mas a conversa fica mais dinâmica. Legal. Então, e agora falando um pouco mais sobre a G5, que é uma das principais gestoras independentes, né, do país, como que você enxerga o papel dessas boutiques independentes frente aos grandes bancos de investimento tradicionais em transações completas, né, de M&A? Cara, a gente, assim, acho que a principal diferença que a gente tem aqui e as outras boutiques independentes também, né, a gente fala que o nosso serviço é muito mais tailor-made, né, sobre aquele terno que você vai lá no alfaiate, ele desenha usando suas medidas. O que acontece muitas vezes em banco é que eles têm uma carteira de produtos maior, então ele já vai te oferecer M&A, já vai te oferecer o crédito, já depois já, né, tem um monte de coisa que vai complementando e o banco ganha em todas as pontas. Então ele muitas vezes vai tentar te empurrar para você fazer a transação, para ele te amarrar de todos os lados. E, óbvio, muitas vezes as empresas se beneficiam por isso, por acesso a crédito mais barato ou N outros serviços que eles oferecem, mas por outro, nem sempre, ou não necessariamente, vai ser no melhor interesse dos acionistas.
a gente fala que a gente sempre vai estar defendendo o melhor interesse dos acionistas. Então, putz, a gente saiu ao mercado, recebeu algumas propostas ou poucas propostas, valor lá embaixo, ou enfim, condições adversas ali versus o que o cliente tinha falado, a gente vai falar assim, não, puta, melhor, desculpa o francês aqui, melhor segurar, vamos esperar um pouco a economia melhorar, etc. Então a gente não necessariamente vai tentar empurrar para a gente ganhar o nosso FII ali, tá? É óbvio que não, nem todo mundo é assim, mas a gente gosta de criar uma relação com o cliente e tentar criar alguma recorrência com a empresa ou com o acionista, né? Uhum. Então a gente dá a nossa opinião mais honesta, defendendo os melhores interesses do acionista, normalmente criam essa continuidade. Ah, muito legal. Então, assim, a G5, de certa forma, se destaca mais por trazer personalidade, né, para esse tipo de negociação e assumir um senso de dono, né, nas negociações que, justamente como você falou, beneficia diretamente os shareholders, né? Exatamente. É, muito legal. E falando agora sobre o cenário brasileiro, né, que é aí que todo mundo se complica, como que as variações nos juros ou no câmbio afetam as teses de investimento em transações de M&A e em momentos de incerteza que são muito frequentes no Brasil, como que você assessora um cliente a decidir entre seguir com uma venda ou uma compra ou esperar uma janela de mercado mais favorável ou diferente do cenário atual? Cara, é complicado, tá? Eu Acho que imagino. as maiores complexidades aqui do nosso trabalho é conseguir gerir os vários momentos que o Brasil passa ao longo de um mesmo ano, né? Então, se começa o ano mais pessimista e de repente algum político fala alguma coisa, o mercado já muda completamente, etc. Acho que assim, atualmente, né, juros altos, economia mais devagar, eleições, muito acontecendo, a gente viu assim, um conservadorismo maior por parte de todos os lados, tá? Então, é normal, acho que também, né, parte do nosso trabalho é explicar o momento do mercado para quem estiver comprando ou vendendo, só que a gente sempre vai explicar e mostrar que a realidade é essa, tá? Então, assim, putz, você me contrata para vender a sua empresa, a gente sabe que não é o melhor momento para essa venda. A gente vai bater numas 3, 4, 5, 10 portas, quantas forem necessárias, ouvir feedbacks e vai passar para você o que a gente ouviu de todos os lados, tá? E a gente vai deixar você chegar a essa conclusão que já deve, assim, tá alinhada com o que a gente passou no começo. A gente está falando com várias pontas ao mesmo tempo em vários setores, então essa visão a gente acaba tendo de um jeito muito mais atualizado, né? E não é uma regra também, tá? Uhum. Putz, um exemplo, um ano atrás o mercado de software estava mega quente, e aí de um ano para cá AI se desenvolveu um absurdo, e agora todas as empresas estão dando uma segurada, então a maré vira muito rápido aqui. Então a gente precisa estar ligado, precisa estar antenado, vendo o que está acontecendo, conversando com o mercado, não só com o nosso cliente, né, para tentar abrir a visão o máximo possível, conversando com o player estratégico, conversando com o player financeiro, nacional, internacional, e montando toda essa teia para conseguir passar a melhor visão possível para quem estiver trabalhando. Entendi. Então, a gestão desse cenário macro brasileiro mais complexo, diremos assim, está mais na junção das melhores informações e passando isso para os clientes do que de fato tomar essa decisão para ele. A gente jamais toma decisão para o cliente, tá? Acho que a realidade sempre se impõe. Então, a gente vai tentar, só que você vai ter um número na cabeça, você vai saber quanto sua empresa vale, você vai saber qual que é o mínimo que você quer, que você aceita vender a empresa, né? Uhum. A gente não conseguindo de primeira, a gente vai tentar uma estrutura alternativa, vai tentar ser criativo, vai tentar, de alguma forma, dar continuidade para o processo. A gente não conseguindo, chega uma hora que cria uma fatiga, né, no processual, e normalmente os clientes mesmo, os acionistas, eles falam assim, putz, entendi que o mercado não está no momento, no seu melhor momento, vamos segurar 6 meses, um ano, nesse um ano eu vou melhorando, porque nisso você coleta vários feedbacks, né, e aí pode ser Uhum. momento mercadológico, que
está acontecendo também, mas pode ser, puta, vi que seu custo com tal linha ali da DRE está muito alto, aí você foca em melhorar essa linha, ficar mais eficiente, aumentar a margem, diminuir o endividamento, etc. Então, daqui a um ano, a sua empresa também não vai ser a mesma de hoje. Então, o mercado vai mudar, as condições vão mudar e a sua empresa vai mudar. Pode ser que essa junção desses fatores fique mais favorável. Ah, entendi, legal. Então, esse tipo de postura, inclusive, deve servir para a G5 causar um certo grau de fidelidade também, né, dos clientes, para justamente respeitar o momento macro relacionado à empresa dele e mostrar realmente quando pode vir o melhor valor e melhor transação para ele, né? Exatamente, acho que essa é a ideia. Entendi. E bom, você tinha dito que está há quase 10 anos, né, na G5, mais de 9 anos, acompanhando esses ciclos de mercado, e isso faz a gente pensar como que o próprio mercado de assessoria financeira mudou nesse período, né? Então, ao longo desses anos que você está na G5, como que você viu esse mercado de assessoria evoluir? E se você acha que, assim, o empresário brasileiro mais sofisticado, está mais sofisticado na hora de buscar uma saída ou uma capitalização na evolução desses anos? Cara, acho que assim, eu tive a sorte de entrar na G5 e aqui a gente faz todos os produtos, né? Então a gente faz buy side, sell side, a gente faz muita reestruturação também, seja extrajudicial, seja RJ. Então, momentos diferentes de mercado te dão oportunidades diferentes de transação, né? Então, Uhum. quando eu entrei aqui, quase 10 anos atrás, a gente estava numa onda muito grande de RJ. Então peguei muita reestruturação, sendo do lado da empresa, do credor, do acionista, etc. E aí depois teve uma janela de IPO muito grande, então mercado mega aquecido, aí depois, né, bom, pandemia antes, janela de IPO, aí agora esses últimos anos software, AI se desenvolvendo, então assim, vários ciclos, cada ciclo acho que te dá perfis diferentes de investidores e de transações, é, mas eu acho que o mercado também se adapta e ele aprende e ele olha, né, todo esse histórico, tudo que aconteceu e é, ele se desenvolve junto. Então, acho que assim, cada tipo de transação, cada ciclo vai te pedir, te trazer demandas diferentes, tá? Uhum. Agora, acho que talvez a gente esteja entrando, né, em um pessoal mais com o pé no freio um pouco e talvez reestruturações aumentando de novo, mas o mercado é sempre otimista também, né? Então a gente pensa já olha na frente. Hoje a gente está segurando, mas pensando daqui a 1, 2 anos, uma possível nova janela de IPO, trazendo capital de fora, etc. E todo mundo mais otimista mais uma vez. Sim, e esse tipo de cenário mais otimista é mais beneficente para a economia como um todo, mas às vezes para uma boutique como a G5, esses momentos que as empresas buscam uma reestruturação pode ser interessante também, né? Com certeza, com certeza. E reestruturação, acho que, assim, né, a gente pode passar uma hora aqui falando disso, mas tem muitos trabalhos diferentes dentro de uma mesma reestruturação, tá? Então você vai mergulhar ali no operacional da empresa, na gestão de caixa da empresa, na interação com os bancos, isso falando se você estiver na ponta da empresa, né? E aí você pode sugerir N tipos diferentes de reestruturação, com venda de ativo, sem venda de ativo, processos diferentes de venda, captação, aí você fala com players financeiros, private equities, fundos de stressed, então acho que te traz um aprendizado muito legal também e você acaba vendo várias fases e produtos, vou chamar aqui, serviços do nosso mundo aqui. Uhum. Legal. Então, dado o cenário macro, né, e a dificuldade de tomar decisões, a gente sabe que no mundo de IB a confiança é a base de tudo, né? E dito isso, eu queria saber como que se constrói, principalmente se mantém a credibilidade com clientes em processos que podem durar meses ou até anos e que envolvem decisões de vida para muitos empresários, né? Não, claro. Cara, eu acho que, né, a gente conversou aqui, a gente participa de vários tipos de transação em momentos diferentes. E acho que o mais importante aqui é você mostrar que você fez de tudo para conseguir entregar o que o cliente está te pedindo,
e aí o resultado final disso não vai depender nem de você nem do seu cliente, vai depender de todo o entorno, né? Uhum. Então você conseguir mostrar da maneira mais respeitosa possível que você tentou chegar onde o seu cliente estava querendo, é o que importa, tá? As decisões, a gente sempre vai tentar levar o cliente a tomar decisão no melhor interesse dele. Então, você fazendo um trabalho e uma entrega boa, ele vai entender isso, vai entender que você não quer sacanear ele de alguma forma e vai, né, começar a confiar no seu trabalho e nos seus conselhos ali, nas suas recomendações. Entendi. Então, de certa forma, para um analista e até para cargos mais altos, tanto os cargos de entrada, no ramo de M&A é um trabalho comercial contínuo, além da parte técnica também, né? Com certeza, com certeza. Acho que a parte técnica tem que ser muito robusta, né? E isso você precisa ter uma facilidade com números, você precisa é, ser é, você precisa auto-revisar seus trabalhos, então ter muita paciência, muita calma, olhar a mesma planilha 1 milhão de vezes. é, e aí a consequência disso é você começar a repassar as análises de um jeito que consiga traduzir isso para o cliente, e aí você vai desenvolvendo essa parte comercial no fim do dia. Entendi. Assim, dado que é necessário esse relacionamento direto com os clientes, eu gostaria de saber, assim, mais pessoalmente para você, qual que foi a transação ou o desafio mais marcante na sua carreira até agora e qual que foi o aprendizado que você tirou disso, né? Cara, acho que tem muitos, tá? É, e aí, de novo, né? Acho que a gente, por pegar vários perfis de clientes, a gente acaba lidando com muita gente de todos os tipos. Tem um que me marcou bastante no começo da minha carreira, que acho que foi um dos deals mais longos que eu já passei, que eu fiz o pitch como estagiário e terminei o deal como associate, tá? Então durou 3 anos essa transação. Que era uma RJ, como empresa, então, o cliente era internacional, tinha operação aqui no Brasil, e normalmente quando você está na ponta da empresa, numa RJ, é um ambiente triste, tá? Porque uma coisa é M&A, que a sua empresa tá bombando, você vai vender, vai colocar um monte de dinheiro no bolso. Outra coisa é você, puta, não conseguir performar, não conseguir pagar minhas dívidas, preciso sentar com todos os meus credores e renegociar e, né, contar uma história triste aqui pra gente tentar se acertar. E aí os bancos estavam com a faca no pescoço ali para tentar vender ou conseguir uma solução. E a gente, do outro lado, tentando defender o cliente batendo o pé que não, a empresa dele vale ouro, etc. E, enfim, uma dinâmica muito delicada ali para a gente conseguir administrar as duas pontas. E aí, no fim do dia, a gente tentou vários caminhos. No final, a gente acabou fazendo um leilão e vendendo uma das empresas via leilão. Mas não foi falta de tentativa, a gente tentou achar soluções de todos os caminhos, mas acho que me marcou bastante porque, né, peguei várias fases diferentes, era um processo muito completo de ter um M&A no meio de uma reestruturação, tentar sentar com todos os bancos, banco público, banco privado, cliente, credor internacional, fornecedor, etc. E também, pelo tempo que durou, acabei assumindo papéis diferentes ali, e enfim, acho que meu aprendizado no começo foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, cara, nesse meio tempo, tiveram várias transações também que foram muito, muito bacanas de ter participado. Ah, entendi, muito bom. Assim, nesse cenário de reestruturação, que, como você disse, acaba tendo que contar uma história triste, né? Não é um final almejado. Acredito que seja muito difícil você gerenciar a impressão que o cliente tem de que normalmente a empresa dele vale ouro, ou ele mesmo querendo pegar o maior valor possível pela empresa dele, e dos bancos e dos credores que estão precisando que aquilo vingue, né? E acho que gerenciar isso é muito difícil. Não, com certeza, mas e aí que não te falei, a realidade acaba se impondo, tá? A gente sempre vai tentar começar o processo com os melhores interesses do cliente, da empresa que está sendo reestruturada, por exemplo. A gente vai bater na primeira porta, vão fechar a porta na nossa cara. Aí bate na segunda porta já pedindo menos, fecha a porta na sua cara, até achar um caminho que funcione e seja o melhor dos mundos para os dois lados.
Entendi. De certa forma, então, levando em conta esse aspecto, é mais fácil lidar com clientes que têm mais conhecimento sobre contabilidade e o meio em si do que clientes que acabam não tendo essa proximidade. Com certeza, e aí assim, né, as análises ficam mais completas, só que o caminho ele é mais claro. Não sei se é mais fácil, Uhum. mas ele sabe que, né, às vezes o ideal pode não funcionar. O ideal para ele pode não funcionar, e essa explicação ela é digerida mais facilmente. Entendi. E agora caminhando mais para um fim, e entendendo como que um profissional de IB se mantém informado, a gente sabe, né, que o mercado financeiro exige atualizações constantes, e dito isso, eu queria entender que tipo de conteúdo que você consome hoje para se manter afiado, se existe algum livro, podcast, ou fontes de informação em geral que você considera indispensável para quem quer seguir a carreira dentro de IB ou mais especificamente dentro de M&A. Cara, acho que tem que estar sempre antenado nas notícias, economia nacional, economia internacional, política, macroeconomia também e notícias de mercado. Esse é o principal. É, a gente é generalista, então a gente não cobre um setor específico. Isso em alguns lugares acontece de você, putz, você só olha infra, olha isso, olha aquilo, etc. Então, você se especializando nesse tema, você já vai conseguir conversar com todos os seus clientes. A gente não, né? A gente cobre todos os setores, então eu preciso estar sempre olhando é, assim, todas as notícias possíveis, em resumo. A gente tem uma área de um economista-chefe muito bom aqui na G5, que é o Luiz Leal, e ele toda semana ele solta um podcast com um resumo dos principais acontecimentos na economia global e nacional também, que é muito bacana, tá? Então, eu tento consumir esse podcast nosso, eu fico antenado em todas as notícias possíveis e conforme você também interage com clientes e com as pessoas, você acaba trocando figurinhas sobre os temas que importam, né? Entendi, legal. Assim, dentro da parte de notícias, tem alguma fonte de notícias que você considera ser a melhor para quem olha mais para esse lado de M&A? Cara, não vou te falar um veículo específico, tá? Eu tento diversificar bastante, tá? Óbvio, você vai ler Valor, vai ler Estadão, as notícias nacionais, ver também aquelas que são um pouco mais mercadológicas, Brasil Journal, é, Newsfeed, etc. Mas, de novo, eu acho que o importante é tentar diversificar ao máximo suas fontes, até para você acabar não viesando tanto a visão sobre algum tema. Ah, E entendi. também fica assim, se você, conforme você vai aprofundando em algum setor específico, tem vários sites que tem muito mais notícias sobre o setor. Uhum. Então, para você começar a ter uma visão mais generalista, você vai nessas grandes veículos, depois você vai aprofundando e pegando alguns veículos que são mais focados no tema. Uhum. Então, imagino também que, a depender do momento e da transação que você está acompanhando de perto, a fonte de notícia que você utiliza e o que você procura de notícias deve mudar bastante, né? Com certeza, com certeza. Já fiz muita transação de usina de açúcar e etanol. O site que eu mais abri era o Nova Cana. Hoje em dia, que eu não estou com nenhum deal no setor, eu não abro mais esse site. Mas vai também, você vai ter que ir adaptando conforme as suas transações estiverem acontecendo e também, né, no momento de mercado. Entendi. Bom, eu queria agradecer você por ter aceitado conversar aqui com a gente e compartilhar um pouco da sua experiência, da sua visão sobre o mercado de M&A e o mercado em geral. E foi muito satisfatório ter essa conversa com você e quem sabe a gente não pode combinar de fazer outra vez. Bacana, Rafa. Agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição aqui. Obrigado, Lina. Valeu.